galera, vamos falar um pouquinho de Galo, Galão da Massa, o Clube Atlético Mineiro. Por quê? Porque temos informações, tem novidades. O Forçá trouxe uma novidade sobre o aporte. Eu vim falar aqui, explicar mais também sobre esse aporte, falar sobre essa saúde financeira, o que pode salvar o Galo, né? É o que pode salvar o Galo de um colapso, que o Galo tá bem complicado, a situação tá cada vez mais complicada. Então a gente precisa tratar com muita delicadeza, com muita complexidade. É complicado, mas a gente vai desvendar aqui de quanto será esse aporte, o que é necessário fazer, as possibilidades que estão sendo feitas e que deve acontecer no Galo, tá? Mas antes, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho e me siga em todas as outras redes sociais, tá tudo aqui embaixo na descrição desse vídeo, beleza? Vambora! Cara, então, a situação do Galo é muito complicada e esse aporte já não é mais importante. Ele é necessário, é preciso ser feito. É preciso que os donos, tanto os menins quanto os outros donos, né, os 4 R's, ou quem quer que seja desses que tem a possibilidade de aportar, colocar dinheiro no Atlético, para o Atlético dar uma respirada, para o Atlético conseguir sobreviver, até já tá com salários atrasados, foram pagos recentemente, para não ficar passando por isso o tempo todo, né? E a saída do Rubens tá cada vez mais eminente, então isso também é muito complicado, mas esse aporte, ele se faz necessário. E é importante investir no Galo. Então, continuando o investimento, então é necessário eles investirem no Atlético. É necessário eles aportarem no clube, porque não tem mais o que fazer. É uma situação complicadíssima, né? O Atlético, ele tá respirando por aparelhos e é necessário esse aporte. E como é que vai ser esse aporte? De quanto vai ser esse aporte? Primeiro, a opção pode ser de qualquer valor, mas segundo alguns especialistas que eu estava vendo no Forçá, é o seguinte: esse aporte, ele não pode ser menos que 500 milhões de reais. Por quê? Porque os juros vão corroer esse dinheiro, que praticamente não vai adiantar. Então tem que ser de, no mínimo, 500 milhões de reais, tá? Pode ser mais, se for mais, muito melhor, se for mais necessário, mas a ideia é que ele precisa ser feito. E parece que ele vai ser feito o mais rápido possível. O Atlético foi atrás de outros investidores fora do Brasil, não conseguiu achar um para aportar rápido, né? Porque essas paradas demoram. Então, agora a opção é a seguinte: Rafael Menin deve fazer o aporte no Atlético. Rafael Menin, o filho do Rubens, deve ser o homem que vai colocar dinheiro no clube, pelo que apurou o Forçá, pelo que ele falou no vídeo dele. Esse aporte deve acontecer nos próximos 2, 3 meses, imagino, né? Não tem o prazo correto, mas provavelmente o mais rápido possível, para isso acelerar essa dinâmica. Se for maior do que 500 milhões, ótimo, mas se for maior, o Atlético respira mais, porque hoje essa dívida onerosa que machuca gira em torno de 900 milhões de reais. É muito dinheiro. Então 500 quase passaria, se for um pouco mais, é um pouco mais da metade. Se for mais, abate mais ainda, e os juros vão ser corridos a muito menos, né? A Galo Holding é dividida pela associação, tem a Galo Associação, né, que tem 25%, e a Galo Holding tem 75%. Se ele botar como aporte, aí são as opções, mas vai ser com certeza um aporte. Então pode ser, esses 500 milhões podem ser como aporte, e tem outras 2 opções que o Forçá falou que poderia ser. Seria aporte de 500 milhões, colocar 500 milhões e esses 500 milhões bater e ajudar o Atlético, ou seja, como se fosse você botou dinheiro, você automaticamente ganha mais porcentagem, né, pelo dinheiro investido no clube. Então a associação, até pelo valor que ele fez a conta, se for esse valor, a porcentagem da associação vai para 18 e alguma coisa, 18 e pouquinho, mais ou menos. Dos menins vai para 67. E a ideia é, esses 500 milhões entram de uma forma agora, por exemplo, mas o Atlético teria que aportar mais 100 milhões no FIGA ano que vem, né? Completar os 100 milhões das ações que foram feitas. E o Forçá acha que esses 500 milhões já teria esse aporte do ano que vem, então não necessariamente teria que ter feito esse ano que vem, né? Já poderia ser feito agora, e a bateria do que eles colocariam ano que vem. Então, com certeza eu acho que eles vão fazer isso, e o Atlético conseguiria respirar e voltar. Isso acontece, pessoal, não é, então o Atlético volta bem? Não, isso é pro Atlético não colapsar. Pro Atlético não colapsar, porque a situação está tenebrosa, complicadíssima. E, além disso, as outras 3 opções são aporte. A segunda, ele falou que seria como se fosse um empréstimo, né? Como se ele emprestasse dinheiro pro clube, o clube fosse pagar depois, com menos juros, ou
né, a longo prazo, sem um tempo determinado, o que é meio complicado porque você é acionista do clube, então isso moralmente, né, a gente entrar nesse critério é complicado, ou como debentures. E como seria esse debentures aí? Cara, é meio que ele faz esse aporte, coloca esses 500 milhões e depois isso pode ou não virar ação do clube, tá? Então, é uma situação que aí lá na frente eles decidiriam se ele decidiria se isso viraria ou não ação do clube, né? E aí, enfim, tem essas três opções. Eu acho que vão acontecer, eu acho que eles vão ganhar ação, não tem como, eles vão mandar mais no clube, eles vão ter mais o comando. E isso é uma parada necessária pelo momento. Não tem muito o que dizer, não. É uma situação complicada, é uma situação difícil, porque o Atlético precisa disso para respirar, para não ficar atrasando o salário, e além disso, o Atlético precisa investir no futebol. O Atlético precisa trazer jogador. O Atlético não tem 2 volantes, o Rubens foi embora. O Rubens praticamente fechado ali a negociação, né? Falando que é 9 milhões de euros, 12 no total, mas pode mais 3 de bônus. E o Atlético ainda mantém uma porcentagem. Teve outras pessoas que falaram que deram 2 milhões e o Atlético agora vai descobrir como que vai ganhar esse dinheiro, se vai ser já visto ou não, tá nesse debate. Mas o Rubens deve mesmo sair do Atlético, então muito complicado. Perdemos mais um jogador importante, mais um jogador importante no meio de campo. Mas o aporte agora, eu vou deixar mais uma vez claro, ele não é importante, ele é necessário, é questão de necessidade para a sobrevivência, para o Atlético não colapsar, para o Atlético não ficar nessa situação clamorosa, horrorosa, pesada que está agora, tá? Então é muito importante disso, porque esse aporte faz o Atlético dar uma respirada nesse primeiro momento e conseguir que, quem sabe lá na frente, vire autossustentável. E isso é importantíssimo pro clube, tá? Importantíssimo pro clube do Galo e pra gente. Mas é isso, galera. Então, fiquem ligados que vai ter mais novidades em breve sobre aporte, sobre Rubens. E vamos ver. É importante que seja feito o mais rápido possível para essas contas não ficarem atrasadas, para o Atlético ganhar credibilidade no mercado com jogadores, com ele próprio, né? Honrar seus pagamentos. Então, é uma situação bem complicada, mas Rubens Menin, ou melhor, Rafael Menin, deve ser o cara que vai botar dinheiro no Atlético, deve ser por volta de 500 milhões de reais. E além disso, a dúvida que fica é qual vão ser as opções, né? Se vai ser debêntures, vai ser empréstimo, se vai ser um aporte. E só para deixar claro para vocês, a resposta no mercado, tá? Quem tá dizendo que é pelo menos 500 milhões é o mercado de quem entende. Os economistas falaram muito sobre isso e o Frossá apurou mais uma vez espetacularmente bem e falou sobre isso. Então eu acho que tem que acontecer o mais rápido possível, se necessário. Se for possível, for um aporte, melhor ainda. Então é isso, galera. Tamo junto. É nóis.